Salve, salve Matilha! Prospecção por telefone. Semana passada eu estava fazendo prospecções junto com uma colaboradora. Ela me perguntou: Edilson, como é que tu consegue prospectar por telefone assim? Eu não consigo fazer desse jeito. E respondendo essa pergunta, eu acredito que é prática mais técnicas. Eu comecei minha empresa em 2017 e como eu não tinha muita condição financeira para visitar vários países, eu tinha que fazer venda por telefone. Então é algo que eu tenho propriedade para falar, porque eu abri mais de 15 países na América Latina nos últimos 5 anos, utilizando essas técnicas. Então se você tem dificuldade de prospectar por telefone, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que algumas das técnicas que eu vou compartilhar vão te ajudar muito no dia a dia. Então sem mais delongas, solta a vinheta aí! Como de costume, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Eu não sei se você está num computador ou num celular, mas aqui abaixo vai estar escrito inscrever-se e um sininho. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você gostar desse vídeo, por favor, compartilha para os seus amigos que trabalham com vendas, que eu tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia deles. Eu conto muito com a sua ajuda. O vídeo de hoje eu vou dividir em 10 passos de prospecção por telefone e no final vou deixar um bônus para você prosseguir a avançar com a venda, que vai te ajudar a você estruturar um processo do início ao fim de um atendimento por telefone. Eu já tinha feito um vídeo de prospecção, eu vou colocar aqui do lado que eu acho que é 10 passos da prospecção, só que é em geral, presencial, por telefone, por e-mail, e aqui eu vou falar especificamente por telefone, tá bom? Então vamos lá, passo 1, faça uma planilha ou tenha um sistema de CRMs. CRM bom é CRM preenchido, então não importa se você vai fazer por Excel, mas preencha. Essa atualização, esse follow-up vai te ajudar muito a ter consistência nesse trabalho. Passo 2, buscas de leads. Se você não colocar no seu funil de vendas cada vez mais contatos, você não vai gerar mais negócios. Então você precisa buscar. E existem várias maneiras para você buscar leads, como tráfego pago, que te ajuda muito a ter mais contatos, olhar sites, buscar no Google, Instagram, Facebook, porque assim você consegue ter mais opções e fazer mais ligações. Quanto mais, melhor. Passo 3, divida processos. Existe a filtragem e a prospecção. Eu vou falar um pouco mais sobre esses dois pontos, mas saiba dividir esses dois processos porque é muito importante. Porque você precisa criar uma rotina para esses dois pontos, tá? Então, esse terceiro passo é dividir processos e ter uma rotina. Coloque 40 minutos, 1 hora de prospecção e outros 30, 40 minutos de filtragem para você dividir esses processos. Passo 4, filtragem. O que é filtragem? É você saber o nome do dono. E isso às vezes nem precisa ser por ligação. Você pode, por exemplo, colocar no LinkedIn o nome da empresa e ver quem é o CEO, quem é o dono e anotar. Se você fez isso, você já pula um estágio, não precisa nem ligar. Mas se você não conseguiu encontrar por meios digitais, por internet, você tem que ligar e perguntar somente o nome. Olá, tudo bem? Meu nome é Edilson da Grosa, eu estou ligando porque eu vendo móveis e eu queria saber quem é o dono dessa loja. Apenas isso. Se você conseguir o contato de WhatsApp, e-mail, tudo bem, mas não é obrigatório. O seu foco é apenas conseguir o nome dessa pessoa. Mais pra frente você vai entender o porquê. Passo 5. Estude o seu lead. Então você viu que ele é qualificado, que ele pode ser um possível cliente? Veja o site dele, veja o Instagram e olhe com um olhar muito minucioso para ver o que te chamou a atenção. Qual o diferencial da empresa dele? O que ele faz diferente dos demais? Mas seja genuíno e anote isso, porque na hora de você ligar para prospectar, isso vai fazer total sentido. Então, fique muito atento a esse passo. Técnica 6. Crie um script adaptável e breve. Então, fale em poucas palavras sobre o seu negócio, mas que fique um mistério no ar para que ele queira ouvir mais depois. Então, crie esse script, coloca talvez uma frase, uma palavra ou outra que você viu no site dele ou que você viu no Instagram e coloca ali nesse script. Passo 7, na minha opinião, um dos mais importantes. Eu trabalho no B2B, então vendo para empresas. O que é mais difícil nesse processo é você conseguir falar com quem decide. Essa técnica me ajudou muito a conseguir falar com a autoridade de compra. Porque o que acontece na maioria das vezes? O vendedor liga e fala assim: olá, tudo bem? Com quem eu falo? Ah, com o João. João, eu posso falar, eu poderia falar com o fulano? E o que você está fazendo? Pedindo permissão. E aí você tem duas respostas, sim ou não. E quase sempre é não. Então o que você tem que fazer é: olá, tudo bem? Com quem eu falo? João. João, passa pro fulano, diz para ele que é o Edilson da Grosa. Só isso.
Porque quando você faz dessa maneira, parece que você conhece o dono e ele vai passar sem pensar. Digo para vocês que de 10 ligações, 9 acabam acontecendo isso, a pessoa passar sem perguntar. Então utilizem essa técnica que vai ajudar muito para quem tem dificuldade em falar com quem decide. Passo 8. Rapport, conexão, que é uma das coisas mais difíceis de criar por telefone, porque você não está olhando no olho, você não tem como fazer espelhamento de corpo ou outras coisas. Mas você tem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você começa já repetindo algumas vezes o nome da pessoa. Como foi a primeira palavra que ela ouviu quando ela nasceu, é a coisa mais importante que ela pode ouvir. Então repita várias vezes, 5, 10 vezes durante essa conversa, que isso vai criar uma conexão entre vocês dois. Depois você começa alinhando o seu tom de voz e o ritmo da fala. Então se ele fala mais alto, você vai subir o tom de voz. Se ele fala mais baixo, você baixa o tom de voz. E também o ritmo, se ele fala mais rápido, você vai falar mais rápido. Se ele fala mais devagar, você vai falar mais devagar. Isso vai te ajudar muito a criar essa conexão com ele. A terceira técnica que vai te ajudar a criar uma conexão é você fazer um elogio sincero. Lembra que um pouco antes eu te falei para você estudar sobre o seu lead? E é nesse momento que você vai falar: achei fantástico aquela sua chamada de marketing, achei fantástico o que você falou no seu site, mas algo genuíno, que faça sentido para você e consequentemente vai fazer sentido para ele. Você fazendo esse elogio sincero, com certeza não vai ter dúvidas que você vai criar uma conexão muito forte com ele. E linkando a isso, você pode falar: falando nisso, eu queria escutar um pouco mais de você sobre a história da sua empresa, sobre a sua história. Você pode me falar? Fiquei curioso. E daí ele vai te falar: me comecei a empresa há 10 anos atrás. E deixa ele falar. Vai motivando ele a falar mais coisas. Me conte mais sobre isso. E ali a sua ligação não vai ser de 2, 3 minutos, vai ser de 15, mas ele vai falar durante 5, 10 minutos da conversa. E é isso que é importante, você ser um bom ouvinte. Passo 9. Lembra quando eu falei para você criar um script adaptável? É nessa hora que você vai falar brevemente sobre o que você faz, mas de maneira diferente para chamar a atenção dele. Você não vai vomitar tudo que você faz para ele nessa hora. Você vai falar durante 2, no máximo 5 minutos, falando sobre o que você faz, não necessariamente o que você vende, mas quem você é, o que sua empresa faz, ou o que ela transforma na vida dos seus clientes. Fazendo isso, você consegue trazer ele mais para próximo de você. Passo 10 e um dos mais importantes. Nesse momento você precisa saber se você avança, se você coloca esse prospect na geladeira, vamos se dizer, ou se você desqualifica ele. Então você pode falar da seguinte maneira: olha, primeiramente quero dizer que foi um prazer falar com você, mas eu preciso que você seja muito honesto comigo. Nessa hora o seu não vai ser tão importante quanto o seu sim. Então preciso saber, você verdadeiramente ficou interessado no meu trabalho, no meu produto? Ou eu posso buscar outro cliente na região? Porque eu trabalho com exclusividade, então eu não trabalho com muitos clientes por região. Quando você faz isso, você traz autoridade para você, credibilidade, e ele vai te responder com sinceridade, se tem interesse. E aí sim você consegue avançar para as próximas etapas. Esse é um processo de prospecção. Depois disso, nós vamos para a venda em si. Eu falei para vocês que eu ia deixar um bônus no final. E eu vou dividir bem rapidamente para você saber como você pode avançar e fechar a venda por telefone. Eu dividi esse processo em 3 tópicos que eu vou compartilhar para você agora. Então, se ele falou para você que ficou verdadeiramente interessado, você vai dizer: geralmente o que acontece depois dessa ligação, eu mando o catálogo e algumas imagens para brilhar os seus olhos e a gente já deixa pré-agendado uma segunda reunião para eu te apresentar a nossa tabela de preço. Tudo bem para você? E ele vai te dizer que sim, você vai deixar agendado um dia e hora para daí apresentar a tabela de preço. Tópico 2. Na hora de você apresentar a tabela de preço, você vai mostrar como ele consegue ver e entender os seus valores e falar brevemente sobre os seus benefícios, mas linkando com o que realmente importa para ele. Como? Com as perguntas que você fez na prospecção, pelo que você viu no site dele. Então você pode dizer: baseado no que eu vi no seu site, baseado no que eu vi no seu Instagram, eu acredito que esse produto sim se adapta ao valor, ao perfil da sua loja. Tópico 3. Gatilho de urgência ou escassez. Nessa hora você vai dizer: olha, eu tenho algumas peças em estoque que consigo te despachar agora mesmo, então eu preciso dessa resposta até na sexta-feira. Eu trabalho com exclusividade, eu estou com outro cliente negociando na região, eu preciso tomar essa decisão até tal data. Coloque uma data específica para fechar esse pedido. Porque quando você coloca esse gatilho de escassez ou de urgência, você consegue dar a devida prioridade que o seu produto merece. Então coloque uma data utilizando alguns dos gatilhos. Eu utilizo muito de exclusividade e também a questão de prazo de entrega. Algo que acontece muito no meu segmento é a mudança de tabela de preço. Então nessa hora eu posso dizer: olha, eu estou mudando a tabela de preço e eu preciso fechar com você até daqui 2 semanas. Importante, seja honesto. Se você realmente vai mudar a tabela de preço, utilize essa. Mas se você não vai mudar, não utilize, porque depois ele vai lembrar isso. Então,
cuide muito para você ser honesto e não fazer falsas promessas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, realmente eu senti necessidade de compartilhar, porque às vezes é importante a gente ser específico no que a gente quer falar. E é por isso que prospecção por telefone tem esse passo a passo e com certeza está validado por mim essas técnicas. Se você quiser alterar, colocar outras coisas, não tem nenhum problema. Mas eu digo para vocês que me ajudou muito ao longo desses 5 anos trabalhando no mercado internacional e consequentemente vai te ajudar também. Beleza? A gente se vê semana que vem na quarta-feira às 8 horas da noite aqui no meu canal do YouTube. Valeu pessoal, ou melhor, valeu Matilha, até a próxima!